Obra poderosa, jovem curado da síndrome patelofemoral, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, depois do culto da manhã, quando o irmão Marcos, um jovem de 23 anos, sentiu uma dor aguda no joelho esquerdo enquanto descia as escadas da igreja. Ele já havia sentido incômodos antes, mas desta vez foi diferente. A dor era tão forte que ele quase caiu, precisando se apoiar no corrimão para não desabar. Os irmãos que estavam por perto logo o ampararam e o levaram até um banco no pátio, onde ele ficou com o rosto contraído de dor, as mãos tremendo e o suor escorrendo pela testa. Não era apenas uma dor passageira, era algo que parecia rasgar por dentro, como se algo estivesse deslocando dentro da articulação. Marcos era um jovem ativo, sempre disposto a servir na obra do Senhor. Trabalhava como ajudante de pedreiro durante a semana e nos fins de semana participava das atividades da igreja, ajudando na limpeza, na organização dos hinos e até mesmo no transporte dos irmãos mais idosos. Nunca havia reclamado de saúde, mas nos últimos meses, uma dor surda no joelho esquerdo começou a incomodá-lo. Ele pensou que fosse apenas cansaço do trabalho, afinal, carregar sacos de cimento e subir escadas o dia todo não era fácil, mas a dor só piorava. Até que naquele domingo, ela se tornou insuportável. No dia seguinte, ele procurou um médico, que após examinar o joelho, solicitou uma ressonância magnética. O resultado veio alguns dias depois, síndrome patelofemoral. O médico explicou que era um problema na articulação entre a patela, a tampa do joelho, e o fêmur, causando dor intensa ao movimentar a perna, especialmente ao agachar, subir escadas ou ficar muito tempo sentado. O desgaste da cartilagem e o mau alinhamento da patela faziam com que os ossos se atritassem, causando inflamação e dor constante. O tratamento seria longo: fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios, repouso e, em casos mais graves, cirurgia. Marcos saiu do consultório com o coração pesado. Como ia trabalhar? Como ia continuar servindo na igreja? A dor já estava tão forte que ele mal conseguia dobrar o joelho. À noite em casa, ele se ajoelhou ao lado da cama, mesmo com a dor latejando, e começou a orar. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não entendo por que isso está acontecendo, mas peço que o Senhor me dê forças. Se for da tua vontade, cura-me para que eu possa continuar servindo ao teu povo. Mas se não for, dá-me paciência para suportar. As lágrimas escorriam enquanto ele orava e sua mãe, que estava na sala, ouviu os soluços e entrou no quarto. Ela se ajoelhou ao lado do filho e também começou a clamar a Deus com voz trêmula, pedindo misericórdia. Os dias seguintes foram de muita luta. Marcos tentava trabalhar, mas a dor era tão intensa que muitas vezes ele tinha que parar, sentar-se e massagear o joelho, que inchara e ficava quente. Os irmãos da igreja, ao saberem da situação, começaram a orar por ele. Nas reuniões de oração, seu nome era sempre lembrado. Um dos anciãos, irmão João, um homem de muita fé, aproximou-se dele após um culto e disse: Irmão, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele é o mesmo que curou os enfermos nos dias dos apóstolos, e ele não mudou. Continue firme na fé. Aquelas palavras fortaleceram o coração de Marcos, mas a dor física ainda era uma realidade cruel. Uma noite, após mais um dia exaustivo de trabalho, Marcos não aguentou mais. A dor era tão forte que ele não conseguia nem dormir. Sua perna tremia e qualquer movimento fazia com que uma pontada aguda percorresse o joelho. Ele ligou para o irmão Paulo, um obreiro da igreja, e pediu que fosse até sua casa. Quando Paulo chegou, encontrou Marcos deitado no sofá, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Irmão, não aguento mais. Parece que isso não vai passar. Já orei tanto, já pedi tanto. Será que Deus não está ouvindo? Paulo sentou-se ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus ouve, irmão. Ele não esquece dos seus filhos. Às vezes, a resposta demora, mas ele sabe o momento certo. Vamos orar agora mesmo. Os dois se ajoelharam na sala e Paulo começou a orar com fé: Pai Celestial, Tu que és poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Olha para o teu servo Marcos. Tu conheces a sua dor, Tu vês as suas lágrimas. Senhor, se for da Tua vontade, estende a Tua mão e cura esse joelho. Dá-lhe alívio, dá-lhe força. Que a Tua glória seja manifestada nesta situação. Em nome de Jesus, amém. Marcos chorou durante toda a oração, sentindo uma mistura de dor física e consolo espiritual. Depois Paulo o abençoou e foi embora, deixando-o com uma paz que, mesmo com a dor, parecia envolver seu coração. Nos dias seguintes, a dor continuou, mas Marcos notou algo diferente. Sempre que ele orava, sentia um alívio momentâneo, como se uma mão invisível tocasse seu joelho e acalmasse a inflamação.
Ele começou a anotar em um caderno cada vez que sentia essa sensação, como um registro da fidelidade de Deus. Uma manhã, enquanto lia a Bíblia, ele encontrou o Salmo 34, 19, que diz: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Aquelas palavras ecoaram em seu coração, e ele sentiu uma certeza: Deus estava no controle. Uma semana depois, durante o culto de domingo à noite, o irmão Pedro, um dos presbíteros, pediu que todos os enfermos se levantassem para serem ungidos com óleo e orados. Marcos, mesmo com dificuldade, se levantou e foi até a frente, apoiado em uma bengala que havia começado a usar. O irmão Pedro ungiu sua testa com óleo e impôs as mãos sobre sua cabeça, orando com voz firme: "Senhor Jesus, tu que saraste todos os que foram oprimidos do diabo, porque Deus estava contigo, olha para este teu servo. Cura-o, Senhor. Que a tua poderosa mão toque neste joelho e o restaure completamente. Que a glória seja só tua, em nome de Jesus. Amém." Marcos sentiu um calor intenso percorrer sua perna enquanto o irmão Pedro orava. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse se movendo dentro do joelho. Quando ele abriu os olhos, viu que vários irmãos estavam ao seu redor, com as mãos levantadas, orando. Ele tentou dar um passo sem a bengala, e para sua surpresa, a dor havia diminuído muito. Não era mais aquela pontada aguda, mas um incômodo leve, como se a inflamação tivesse baixado. Ele olhou para o irmão Pedro, com os olhos brilhando, e disse: "Irmão, sinto que algo mudou." Glória a Deus! Nos dias que se seguiram, Marcos continuou a sentir melhoras. A dor já não era constante, e ele conseguia dobrar o joelho sem sentir aquele travamento. Ele voltou ao médico para uma nova avaliação, e o médico, surpreso, disse que a inflamação havia diminuído consideravelmente. "Continue com a fisioterapia e os cuidados, mas está claro que houve uma melhora significativa", disse o médico. Marcos sorriu e agradeceu, mas em seu coração, ele sabia que aquilo não era apenas uma melhora natural. Era a mão de Deus agindo. Uma tarde, enquanto ele estava em casa, lendo a Bíblia, sentiu um desejo forte de orar mais uma vez por sua cura completa. Ele se ajoelhou no chão da sala e começou a clamar: "Senhor, tu já fizeste tanto por mim. Eu te agradeço pela melhora, mas peço que completes a obra. Quero servir-te sem limitações, quero correr, quero trabalhar, quero adorar-te sem dor. Se for da tua vontade, cura-me completamente, para que todos vejam que tu és Deus e que a tua igreja é poderosa em oração." Enquanto orava, ele sentiu uma paz profunda invadir seu ser, como se Deus estivesse dizendo: "Confie em mim." Naquela mesma noite, durante o culto, Marcos sentiu um impulso de testificar. Ele se levantou com voz trêmula de emoção e começou a contar tudo o que havia passado. Como a dor havia começado, como os médicos haviam dado um diagnóstico difícil, como os irmãos haviam orado por ele, como ele havia sentido a mão de Deus tocando seu joelho. Enquanto falava, as lágrimas escorriam, e muitos na congregação também choravam, emocionados com o relato. Ao terminar, ele disse: "Irmãos, eu ainda não estou 100%, mas sinto que Deus está operando. Peço que continuem orando por mim, para que a cura seja completa." Os dias passaram, e a cada semana Marcos sentia mais força no joelho. Ele voltou a trabalhar normalmente sem precisar da bengala. A dor, que antes era insuportável, agora era apenas uma lembrança. Até que em uma manhã de sábado, enquanto ele ajudava a limpar a igreja, percebeu algo incrível. Ele havia agachado para pegar um balde e não sentiu nenhuma dor. Ele se levantou, dobrou o joelho várias vezes e nada. Era como se nunca tivesse tido aquele problema. Seu coração transbordou de gratidão, e ele correu para contar aos irmãos que estavam por perto. "Glória a Deus! Estou curado! Não sinto mais dor." Todos se alegraram e louvaram a Deus por aquela obra poderosa. No domingo seguinte, Marcos testificou novamente, desta vez com a certeza da cura completa. Ele contou como Deus havia ouvido as orações, como a dor havia desaparecido, como ele agora poderia servir sem limitações. Muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo e alguns que também passavam por lutas, foram encorajados a confiar mais em Deus. O irmão João, aquele que havia lhe dado palavras de ânimo no início da luta, aproximou-se e disse: "Viu, irmão? Deus nunca falha. Às vezes a resposta demora, mas ele sempre ouve." Hoje Marcos continua servindo na igreja com ainda mais dedicação. Ele ajuda nos cultos, visita os enfermos e testifica sempre que pode sobre a fidelidade de Deus. Sua cura não foi apenas física, mas também espiritual. Ele aprendeu que mesmo nas maiores dores, Deus está presente e que a oração da igreja tem poder. Ele não esconde sua gratidão e sempre que pode, repete as palavras que agora estão gravadas em seu coração: "O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre."
Que este relato sirva de encorajamento para todos os que passam por lutas. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda cura. Basta confiar, perseverar em oração e crer que no tempo certo, Ele fará uma obra poderosa, para sua glória e nosso bem. Que o nome do Senhor seja louvado por esta vitória. Amém.